Oi gente, me chamo Rafael, tenho 28 anos e sou do município de Pedra Azul, norte de Minas. O relato que eu vou contar para vocês aconteceu em 2010. Nessa época eu morava com meus pais e havíamos ido morar na zona rural da cidade de Divisa Alegre. Meu pai havia recebido uma proposta para ir trabalhar em uma fazenda de um homem chamado José Castro Lima, na Fazenda Boa Vista. Meu pai havia sido contratado para ser encarregado geral da fazenda. Então nos mudamos para uma casa que fazia parte da propriedade, e ela ficava bem próxima à sede da fazenda. A fazenda era uma coisa magnífica. Seu José, como todos os chamavam, tinha muitas cabeças de gado e era um homem muito rico, e também muito generoso. Eu logo fiz amizade com um garoto chamado Jeremias, que todos chamavam de Gerê. Ele era filho do capataz. A vida na fazenda era muito divertida. Nós andávamos a cavalo, às vezes ajudávamos com o gado, e era uma vida de muita fartura, pois não faltava nada. Gerê e eu andávamos por todos os lados pela fazenda, a pé ou a cavalo. Um dia, andando com Gerê pela região, avistei uma casinha lá na mata. Ela parecia estar abandonada, então perguntei para o Gerê que casa era aquela. Ele então me olhou meio estranho e me disse que aquela casa morou há muito tempo um funcionário da fazenda. Um ex-funcionário, para ser mais exato. Depois disso, ninguém mais conseguiu morar na casa. Todos que se mudavam para essa casa relatavam batidos em portas e janelas, vozes e barulhos inexplicáveis, aparições sobrenaturais. Enfim, diziam que a casa era mal assombrada. Eu fiquei com aquela história na cabeça. Em uma certa ocasião, eu estava cavalgando sozinho e passei por aquelas bandas a cavalo. Já era bem de tardezinha, quase anoitecendo. Passei em frente àquela casa e eu vi algo que parecia ser uma pessoa de capuz preto acenando para mim. O cavalo começou a se comportar de uma forma estranha, meio inquieto, trotando e relinchando. Então achei melhor voltar para a fazenda, pois a noite não demorava a cair. No outro dia resolvi perguntar ao seu José o que havia acontecido naquela casa. Quando eu fiz essa pergunta para ele ficou parado me olhando. Ele respondeu essa pergunta com outra pergunta. E ele me disse assim: O que é que você está querendo saber sobre essa casa, meu jovem? Então eu disse para ele que eu estava a cavalo e havia passado perto da casa, quando eu vi alguma coisa ou alguém acenando para mim. Então ele disse que seria muito difícil, pois a casa já estava desabitada há muito tempo e ninguém gostava de ir até lá. Ele me disse que um funcionário dele, em uma ocasião, há muito tempo, estava envolvido com as coisas que não são de Deus e estava mexendo com essas tais coisas lá naquela casa em suas terras. Ele, como é um homem temente a Deus, não admitia esse tipo de coisa em suas terras. Então ele mandou o funcionário embora e desde então, toda vez que ele colocava um funcionário morando nessa casa, o funcionário saía relatando que havia visto algum tipo de assombração lá. Barulhos, batidos nas portas, esse tipo de coisa. Então ele foi deixando aquela casa lá e a casa foi se acabando com o tempo. Eu estava com medo, mas ao mesmo tempo fascinado por aquela história. Então resolvi chamar o meu amigo Gerê para nós irmos até aquela casa. Eu queria realmente entender o que estava acontecendo ali. O Gerê foi um pouco resistente no início, mas eu consegui convencê-lo a ir comigo. Ele concordou, com a condição de que isso não fosse à noite. Então selamos nossos cavalos e saímos em direção à casa. Chegando lá,
Eu entrei sozinho na casa, pois o gerê não quis entrar. Comecei a mexer em tudo com o intuito de encontrar alguma coisa. Com isso, as horas passaram e a noite caiu. Então o gerê me gritou, me chamando para irmos embora, pois ele havia avistado uma sombra negra entre as árvores, no meio de uma mata seca. E ele correu para dentro da casa, pois ele havia ficado com medo de ficar lá fora sozinho. Em seguida, ouvimos barulhos de batido nas janelas. Eram janelas de madeira. Também ouvimos alguns sussurros. Gerê me disse: Rafael, vamos embora desse lugar maldito. E em seguida ouvimos uma voz dizendo: Malditos são vocês. Nisso apareceu uma criatura fantasmagórica, com uma boca rasgada e um olhar que penetrava nossas almas. Aquilo nos deu tanto medo que saímos correndo de dentro da casa em direção aos nossos cavalos. Quando ouvimos um grito aterrorizante, montamos em nossos cavalos e eles não saíam do lugar, estavam travados. Então foi quando eu comecei a rezar um Pai Nosso. Aí sim os cavalos começaram a andar e conseguimos sair daquele lugar. Chegando na fazenda, relatei tudo o que nos tinha acontecido ao Sr. José, que resolveu buscar um padre para rezar uma missa e benzer aquela casa. Então foi feita a missa e também a casa foi benzida. Depois disso, todos aqueles fenômenos sobrenaturais cessaram, mas eu nunca mais vou esquecer do que o gerê e eu passamos ali naquela noite. Bom, gente, esse foi o meu relato. Obrigado por terem me ouvido. Tenham todos uma ótima noite e até mais. Oi gente, meu nome é Marcos e sou do município de Laranjal, Minas Gerais. A história que eu vou contar para vocês aconteceu comigo nos anos 90, quando eu tinha 10 anos de idade. Costumávamos ficar na rua até um pouco mais tarde, jogando conversa fora. Ficávamos conversando sobre todo tipo de assunto, inclusive assuntos sobrenaturais. Casos de assombrações. Em uma certa noite, estávamos lá conversando sobre vários tipos de casos sobrenaturais e assombrações, inclusive histórias de lobisomens. Era quaresma e a lua estava cheia. O lugar onde ficávamos conversando era uma pracinha e ficava exatamente a uns 800 metros de minha casa, no bairro onde eu morava. Depois de contarmos muitos casos de assombrações, inclusive de lobisomens, eu percebi que já era bem tarde e decidi ir embora. Da praça até a minha casa, mais ou menos no meio do caminho, havia uma travessa. Era uma pequena rua que ligava a rua onde eu estava caminhando a uma outra rua de cima. A rua estava completamente deserta, pois já era quase meia-noite. Então segui caminhando em direção à minha casa. E quando fui passar nessa esquina, em frente a essa travessa, ouvi um rosnado muito alto e uma coisa vindo em minha direção. Era uma criatura, metade homem, metade animal. A cara daquela criatura era meio deformada. Parecia uma mistura de lobo com porco. Ela andava sobre 2 patas e tinha os pelos falhados.
Aquilo vinha em minha direção. Eu senti tanto medo que minhas pernas parece que meio que travaram. Eu senti minha espinha gelar, pois nunca tinha visto algo parecido com aquilo. Eu gritei muito alto, acordando algumas pessoas de suas casas, mas ninguém veio me ajudar. Eu não sei como, mas consegui correr e chegar até minha casa. Gritando pelo meu pai, ele me perguntou: Marcos, o que aconteceu, meu filho? Eu estava em choque, mas aos poucos fui me acalmando e pude contar o que vi. Uma criatura horrenda, metade homem e metade animal, com pelos falhados e aquela cara deformada. Então meu pai me disse que o que eu havia visto era um lobisomem, e que essas aparições eram muito comuns na quaresma. Depois disso, nunca mais tornei a ver essa fera, mas nunca mais irei me esquecer dessa noite que eu vi o lobisomem. Bom, esse foi meu relato, gente. Obrigado por ter ouvido. Tenham todos uma ótima noite e até mais.